Oh, aleluia! Louvado seja Deus. Glória a Deus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos têm essa paz, diz amém. Meus queridos irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Efésios. Pastor Walter está pedindo aqui para as crianças, está indo para o anexo, tá? Você já pode estar se retirando. A tia está lá atrás, lá, vai conduzi-los. Livro de Efésios. Graças a Deus. Quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar aqui com os irmãos, a qual, por intermédio do pastor Walter, louva a Deus pela sua vida, pastor, nos confiar aqui, né? A tribuna, o microfone. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. Um versículo muito conhecido por nós. Vamos lá? Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Repita novamente: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor. Amém, poder assentar. Quero cumprimentar também aqui nosso pastor juvenil, pastor presidente, pastora Gessi, que Deus abençoe, né? Para mim é uma honra estar aqui hoje adorando a Deus juntamente com o Senhor e com todos os demais obreiros aqui, pastores, né? Os levitas, pastor Júnior está ali, né? Quando eu sentei ali, que eu olhei para ele, minhas pernas tremeu. É porque eu lembro toda vez lá da goteira, bem na testa dele, dizendo ele que cai a goteira bem na careca dele, né? Então, toda vez que eu olho para ele, falo, né? Mas acredito que agora não vai cair mais não, né? Nós fomos lá e arrumando. Glória a Deus. Trago também um abraço do meu pastor Lindomar, pastor dirigente da congregação Vila Adilaí, congregação, se eu não estiver enganado, acho que é 101, né? Trago o abraço dele ao pastor Juvenil, pastor Gessi, pastor Walter, todos os obreiros, também do pastor coordenador, pastor Paulo Júnior, né? Sinta-se abraçado por toda a nossa Regional 14, uma regional que Deus tem projetos, tem planos e tem feito crescer e vai crescer mais e mais, porque nós acreditamos no poder de Deus. Amados irmãos, estamos nessa noite, num domingo de celebração, nós já sentimos aqui muito o Espírito Santo, sentimos, né, a glória do Senhor nessa noite aqui, e para nós é gratificante, mais uma vez, poder estar aqui. E novamente, né, quero também aqui agradecer minha família, minha esposa que está ali, Crelma Tavares da Silva Nunes, a Késia, meus 2 filhos que já subiram para o anexo, né, que são criança, Paulo Ricardo e Isabelle. Para a igreja e para os pastores aqui, minha esposa não podia gerar filhos, né? Nós nos casamos em 1999, vai fazer 22 anos de casado agora, e ela não podia gerar filho, pastor juvenil. E nós temos 3 para a glória de Deus. Todos eles milagres, promessa que o Senhor nos fez e cumpriu sobre a nossa vida. E ao falar da palavra de Deus nessa noite é algo maravilhoso. Eu me sinto honrado sempre quando eu tenho esse privilégio de estar ministrando, estar falando da palavra do Senhor. Isso é uma honra para mim, é uma honra para todo homem, né, que traz essa incumbência, esse dever de estar anunciando o Evangelho. O nosso pastor Walter acabou de dizer agorinha que isso é um mandamento, né? Anunciar o reino dos céus. Quando Jesus manda que nós ceiamos, após a ceia ele fala, ide anunciai, né? Sempre que nós comemos da carne e do sangue, anunciais o reino dos céus, o evangelho, a palavra. Então estamos aqui cumprindo, mais uma vez, com esse mandamento ordenado por Jesus. E nesta noite o Senhor colocou algo no meu coração, uma palavra,
E eu até falo para minha esposa, eu acho bom quando me dá tema, porque dá menos trabalho para a gente já corre atrás daquilo que já nos direciona. Quando nos deixa um tema, irmão do céu, é uma luta. Quem é pregador, eu acredito que passa a mesma coisa que eu passo. Você lê a Bíblia de capa a capa, num dia só, numa tarde só. Você folheia de um lado e nada. Parece um trem que some, como o nosso irmão acabou de dizer aqui, né? Que R$200 escondido no bolso do pastor Walter, ninguém acha. Então você caça um versículo daqui, da acolá, irmão, é difícil. Então o pastor Walter não me deixou um tema, deixou livre, mas Deus pôs algo no meu coração que para nós compartilharmos, eu acredito que temos aqui alguns minutos para estarmos aprendendo da palavra do Senhor. E vamos aprender, porque já foi falado, cantado aqui, eu senti muita presença do Senhor nesse hino aqui, algo novo. Eu sempre tenho falado, ontem eu estava numa vigília, e quando eu peguei o microfone ali, me deu uma certa participação. Eu falei, irmão, eu sou da época em que 30 anos atrás a gente dobrava o joelho para orar numa vigília, ficava 2, 3 horas orando, buscando a presença do Senhor. Então isso é muito gratificante. E esse hino, algo novo, irmão, sempre que é louvado, cantado na igreja, eu sinto e falo, Deus, faça algo novo novamente na minha vida, pois eu quero palpitar, eu quero que o meu coração palpita, quando eu vou falar da Tua palavra, quando eu vou estar na Tua casa. Eu sempre falo, Deus, não deixa a chama do Espírito Santo apagar no meu coração, mas que cada dia, mais e mais, eu esteja mais apaixonado pela palavra, que eu ame mais a Deus de toda a sua alma, de todas as nossas forças, pois isto é um dos mandamentos do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então Deus me traz aqui em Efésios, capítulo de número 6, versículo de número 10, é algo muito importante, maravilhoso, é o qual nós vamos estar meditando com os irmãos aqui. Paulo, ele escreve, ele direciona esta palavra para esta igreja, e me chama muita atenção, né? Como Paulo dirige esse versículo, essas palavras, escreve para a igreja de Éfeso, e deixa aqui no capítulo 6, versículo 10, dizendo, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. E eu fui nesta tarde meditando com Deus, falando, Senhor, traga algo ao meu coração para compartilhar com a igreja. Traga algo, coloca algo para que eu possa nesta noite estar saciando tanto, né, o meu coração, a minha alma, como a da igreja. E Deus me trouxe algo maravilhoso, e eu fui entender que Paulo, quando escreve para aquela igreja, ele estava querendo algo a mais daquela igreja, porque se você for acompanhar todo o capítulo, todo o livro, ou seja, de Efésios, você vai entender que Paulo, ele trazia uma palavra para uma igreja que precisava muito ser revestida do poder de Deus. Lá no capítulo 1, Paulo, ele escreve e fala sobre as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Para mim, para você, igreja, que estamos em Cristo Jesus, não vai faltar bênçãos espirituais sobre a nossa vida, pois se você ler todo o capítulo 1 de Efésios, você vai entender que Paulo dirigia essas bênçãos para aquela igreja. No capítulo 2, Paulo, ele fala sobre a salvação, porque a salvação, ela é pela graça, não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que eu faço, não é porque eu estou todos os dias na igreja, não é porque eu sou dizimista fiel, não é porque eu ando 20, 30, 50 quilômetros, como já foi falado aqui, que tem pessoas que moram longe daqui. Isto de fato acaba sendo um sacrifício estar aqui na casa do Senhor, mas vem louvar ao Senhor. A salvação, irmão, ela não vai ser dada a você pelos seus méritos, pelo que você é, pelo que você faz, mas sim é pela misericórdia e pela graça do Senhor, o nosso Deus. No capítulo 3, Paulo, ele prega para os gentios, trazendo uma nova visão espiritual de salvação, de mudança de vida. Mas no capítulo 4, você vai entender e vai ver Paulo falando sobre a unidade do corpo de Cristo, dizendo que eu e você fazemos falta um para o outro. Quando nós olhamos esses bancos aqui e está faltando alguém, de fato esse alguém está fazendo falta neste culto, porque ele iria contribuir para que a glória de Deus desça com mais perfeição
perfeição, porque um membro, ele sempre vai contribuir para o benefício do outro membro. Se você olhar para apenas uma unha do dedinho minguinho, parece ser um membro pequenininho, parece ser um membro que não faz tanta importância, fica sem ela para você entender a falta que vai fazer para você. Então Paulo, aqui no capítulo 4, ele fala sobre a unidade, que eu e você devemos estar em Cristo Jesus, contribuindo para que a palavra de Deus seja anunciada. No capítulo 5, ele exorta contra os pecados da carne e dá conselhos domésticos entre marido e mulher, pai e filho, entre esposa e esposo. Paulo era um homem sábio, um homem instruído na lei de Gamaliel, um homem que ele sabia o que ele falava, ele entendia de todas essas coisas, por isso ele aconselhava e falava, olha, trazendo conselhos, trazendo uma mudança, trazendo algo que poderia contribuir para o convívio familiar. Só que no capítulo 6, no versículo 10, meus irmãos, aqui ele queria mudar toda a história, aqui ele queria trazer algo para aquela igreja, que de fato hoje nós muito precisamos para a nossa vida. Ele fala no capítulo 6, versículo 10, no demais, irmãos meus, olha aqui, vocês aprenderam, aleluia, sobre a salvação, sobre as bênçãos espirituais, vocês compreenderam que é necessário ter unidade, ter compromisso, ter fidelidade, vocês foram exortados contra os pecados da carne, mas tivemos conselhos sobre família, mas agora é necessário algo, vocês fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Quando nós aceitamos a fé, quando nós aceitamos a Cristo, aceitamos a fé, Oséias no capítulo 6, versículo 3, a Bíblia vai nos dizer lá que conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quando você aceita Cristo, quando você decide a ter uma novidade de vida, você conheceu ao Senhor, e você conhece a Ele por intermédio de um hino, através de uma palavra também, quem sabe de uma frase. Onde você anda hoje nas ruas, você vê pessoas slogan, dizendo que Jesus é o único, que é o verdadeiro Salvador, que é o único, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então pessoas conhecem ao Senhor de várias maneiras, de várias formas, só que o profeta Oséias é que ele está dizendo que conhecemos e prossigamos em conhecer a Deus. Aí então Deus coloca algo no meu coração para compartilhar com a igreja. Se nós conhecemos a Ele, temos um encontro com Ele, não basta ficar apenas nesse conhecimento raso, mas é necessário nós aprofundar no conhecimento, é necessário sabermos de fato qual Deus que nós estamos servindo. E então Deus, Ele me traz aqui uma palavra, em Romanos capítulo 1, versículo 20, vai nos dizer assim, olhe bem, diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido visto claramente. Para você que conhece a Deus, não basta você apenas participar, meu querido, de um culto maravilhoso como esse. Se tiver pessoas aqui que ainda não se decidiram, se tem alguém do Face, do YouTube, que nos ouve, que assiste esse culto de adoração ao Senhor, que ainda não se decidiu ao Evangelho, faça isso o quanto antes possível. Mas quando você fazer isso, não fique apenas nisso, mas você vai mais profundo, vai buscar o conhecimento do Deus que você está servindo, vai buscar entender quem é esse Deus, aonde está todas as qualidades, características que Deus deixou para nós, porque Romanos está dizendo aqui, que desde a criação do mundo, os atributos de Deus são conhecidos e são bem visíveis para mim e para você compreender a este Deus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso? Você pode glorificar a Jesus, exaltando a Ele, dizendo que Ele é Deus Todo-Poderoso na sua vida? Aleluia! E então o Senhor, Paulo aqui, ele fala sobre estas palavras e nos deixa fortalecer no Senhor. Quando ele fala no Senhor, aí eu entendo que eu e você devemos entender quais são os atributos do Senhor. Os atributos de Deus naturais são
onipotente, onisciente, onipresente. Ele é um Deus eterno, Ele é um Deus imutável, transcendente, soberano e impecável. Quando você entende que esse Deus que nós servimos é tudo isso, irmão, isso é muito maravilhoso, porque existe, se você for na palavra de Deus, se você for buscar em Gênesis capítulo 2, versículo de número 4, você vai ver lá a palavra Senhor e Deus sendo revelada a mim e a você. Quando você vai lá em Gênesis 2, 4, fala lá a palavra do Senhor, que o nosso Senhor, o nosso Deus Criador dos céus e da terra. Quando falamos do nosso Deus, olhe bem, presta atenção. Existem duas formas da pronúncia Deus. E existe Deus com letra minúscula, que é um Deus pequeno, um Deus fraco, um Deus morto, um Deus que não tem poder de nada. Aonde colocar aquela estátua, ali Ele está. Ele não tem poder de se locomover, não pode fazer nada por mim nem por você. Esse é um Deus com letra minúscula, mas o nosso Deus com letra maiúscula. Quando você for ler toda a palavra de Deus, você nunca vai ver escrito trazendo a mim a palavra Deus com letra minúscula. O meu Deus, Ele é um Deus soberano, acima de tudo e acima de todos. Ele está acima de qualquer situação de todos. Por isso os atributos dele é muito importante para mim entender que esse meu Deus, Ele é um Deus verdadeiro. Ele é onipotente, porque o seu poder, Ele se revelou a Abraão aos 99 anos de idade, dizendo, aleluia, esta palavra, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Está lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Deus se revela a Abraão dizendo, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então nosso Deus é um Deus onipotente. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o El Shaddai. Ele se revelou a Abraão e se revela a mim hoje, dizendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então é só a Ele que você deve dobrar o seu joelho, como diz a palavra, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará, dizendo que só o Senhor é Deus. Outros atributos naturais de Deus, Ele é onisciente, ou seja, Ele conhece todas as coisas, Ele sabe de tudo. Outros atributos naturais, esses são os atributos naturais de Deus. Ele é onipresente, ou seja, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui agora, aqui na Igreja Jardim América, mas Ele também está lá no Japão, está nos Estados Unidos, está lá na China, aonde foi invocado o nome desse Deus, ali Ele está, porque Ele é um Deus onipresente. Sabe aquele momento que você pensa que Ele não está? Lá Ele está. Jó, um certo dia, ele falou assim, eis que Ele passa por mim e não vejo. Torna a passar, eu não sinto. Jó não estava vendo, mas Deus estava lá. Jó não estava sentindo, pastor Walter, mas Deus estava lá. Aleluia. Ele é um Deus onipresente, Ele está aqui hoje para ouvir a tua oração. Não importa a situação que você esteja vivendo agora, não. Ei, vou abrir os teus olhos e o teu ouvido para você entender uma coisa. Olhe para mim aqui que eu quero te dizer uma coisa aqui. Deus é um Deus onipresente. Lembra da história de Jonas? Lá no fundo do mar, dentro de um grande peixe, o que ele fez? Ele se humilhou diante de Deus. O que Deus fez? Deu para ele uma nova oportunidade. Humilha-te hoje na presença do Senhor então, porque Ele é um Deus onipresente. Ele está aqui agora, conhecendo o teu entendimento, lendo o teu querer, sabe as palavras que você vai dizer para Ele agora. Então apenas confia nesse Deus, porque Ele está aqui. Outro atributo natural, que já é dele, Ele é eterno. Aleluia, porque Ele sempre existiu e vai existir. Aleluia, lá no Salmo 90, versículo 2, você vai entender esta palavra. Nós não vamos lê-la porque o tempo não nos permite. Outra coisa que Ele é, outro atributo natural dele, Ele é imutável. Ou seja, é o Deus que eu sirvo, Ele não muda, Ele não vai mudar. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele vai ser amanhã. Ontem Ele curava, hoje Ele cura, amanhã Ele vai curar também. Ontem Ele mudava vidas, hoje Ele muda
muda, amanhã Ele vai mudar também, porque Ele é um Deus, aleluia, imutável. Ele não vai mudar, Ele permanece para todo o sempre. Outros atributos naturais de Deus, Ele é transcendente, ou seja, Ele é um ser, Ele não é um ser limitado em tempo e espaço. O meu Deus, irmão, que nós servimos, Ele é um Deus transcendente, não tem para Ele espaço ou lugar. Aonde Ele chegar, ali Ele está. Ali Ele pode fazer presença. Num ambiente como esse quadrado aqui, toda a glória de Deus pode encher este lugar. Se a Shekinah dele descer, Ele enche esse templo, enche esta região. Então Ele é um Deus transcendente. Não há limitação para o meu Deus atuar em espaço pequeno, em espaço amplo. Ele está presente para fazer isto na tua vida. Então basta você agora abrir um pouquinho de espaço na tua vida, no teu coração, e dizer: vem Senhor Jesus, vem morar aqui. Eu abro o lugar, eu abro o meu coração, aqui a morada para ti. Porque se você abrir um espaçozinho, Ele entrará, e diz a palavra, Ele fará morada contigo. Também Ele é um Deus soberano, é um ser supremo, nada está acima dele. Salmos 90, versículo 7, Ele está acima de todos os deuses. Foi aquilo que falei agorinha. O nosso Deus, Ele está acima de tudo e de todos. Se você for ler a história do povo de Israel, quando os filisteus colocou a arca do Senhor lá no templo de Dagon, no outro dia, o Dagon estava prostrado diante a presença de Deus, diante a arca do Senhor. Tornaram a levantar aquela estátua. No outro dia ele estava todo quebrado. É assim o que o nosso Deus faz, irmão. Ele é soberano, acima de qualquer Deus, acima de tudo e de todos. É o Deus que nós servimos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Esses são os atributos naturais, já é com Ele. Mas porém temos também os atributos morais. E esses atributos, Ele pode ser transferido para mim e transferido para você, se assim você permitir, se assim você deixar. Porque Paulo, quando fala, fortalecei no Senhor, então eu tenho que conhecer esse Senhor, eu tenho que saber quem é esse Senhor. Então por isso estou falando dos atributos naturais e também os atributos morais e comunicáveis de Deus para a nossa vida, que Ele é um Deus bondoso, também Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus misericordioso, Ele é um Deus paciente, Ele é um Deus verdadeiro, Ele é um Deus fiel, Ele é um Deus justo, Ele é um Deus santo e Ele é um Deus gracioso. Todos esses atributos morais de Deus, esses podem ser transferidos a mim e a você. Porque lá em Jeremias, lá em Ezequiel, ou seja, capítulo 37, versículo 14 a seguir, você vai ver lá que o próprio Deus falou assim: e colocarei sobre vós o meu Espírito. Quando um crente está cheio do Espírito de Deus, então esses atributos, ele pode ser transferido a mim, porque quando nós estamos cheios de Deus, estamos cheios da sua graça, passamos a ser pessoas diferentes, passamos a ter sentimento de amor, passamos a ter sentimento de misericórdia, passamos a ter paciência para com nossos irmãos fracos, porque tem crente que ele é mais forte, mas tem crente que é fraco. Por isso a Paulo vai nos dizer que se algum de vós for pego, aleluia, em alguma ofensa, encaminhai-o com espírito de mansidão. Sobre você está, meu querido, esse atributo moral foi transferido a mim, foi transferido a você, porque o nosso Deus, Ele pode ser, e Ele é um Deus verdadeiro, e você pode se tornar uma pessoa nestas qualidades também, pois Ele é fiel, e você pode ser fiel ao Senhor também. Ele é um Deus justo, ou seja, Ele é um ser impecável, Ele é honesto. O nosso Deus, Ele é reto. E essas qualidades, irmão, esses atributos, nós como igreja dos últimos dias, dos últimos tempos, das últimas horas, podemos dizer que nós temos por obrigação de conhecer ao Deus e transferir, buscar esses atributos na sua vida, porque essas
as etapas para alcançar a nossa salvação. Tudo isso nós temos que começar a viver na nossa vida, porque Deus, Ele é santo, ou seja, Ele é separado do impuro. Lá em Isaías no capítulo 6, versículo de número 3, Isaías, ele teve uma visão, e ele falou: ai de mim que estou perecendo, porque eu sou um homem de impuros lábios, e eu vi o Senhor. A santidade de Deus, ela é tão grande, ela é tão maravilhosa, que Isaías pensou que naquele momento ele poderia morrer, poderia perecer, mas de repente um anjo desce lá do altar com uma tenaz, uma brasa viva, toca nos lábios do profeta, e a partir daquele momento o pecado do profeta foi purificado, ele teve agora uma nova vida. Hoje Deus quer tocar em você, meu irmão. Hoje Ele quer pegar uma tenaz, pegar uma brasa viva do altar, chegar na tua vida, purificar de todos os pecados, tirando toda a imundícia, tirando tudo aquilo que te impede de ver ao Senhor, de ter um contato direto com Deus, porque a única coisa que nos separa de Deus chama-se pecado. Mas o nosso Deus é um Deus santo, separado, e nós somos os seus amados filhos. Pois Paulo, ele continua dizendo: fortalecei, igreja de Efésios, no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei. Você conheceu ao Senhor? Conheceu. A partir daquele momento ele conheceu a Deus. Quando nós conhecemos ao Senhor, automaticamente, depois que nós adquirimos esses atributos na nossa vida, irmão, depois que nós conhecemos ao Senhor e passamos a viver o verdadeiro evangelho, aí sim, eu e você, nós vamos ter a capacidade de entrar no Santo dos Santos. E quando nós entrarmos no Santo dos Santos, nós saímos de lá revestido do poder de Deus, porque o poder de Deus, aleluia, é algo sobrenatural, e nós podemos viver o sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Se nós começarmos a viver o sobrenatural de Deus, nós vamos além daquilo que nós projetamos para nós mesmos, porque o nosso Deus é um Deus, aleluia, que tem pensamentos diferentes do que nós temos para nós. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo de número 11, a Bíblia vai nos dizer lá, o próprio Deus falando: olha, eu bem sei o pensamento que eu tenho para vós, pensamento de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Olhe para mim aqui, porque esta palavra é para você, meu querido irmão. Quando nós temos os atributos de Deus na nossa vida, os pensamentos do Senhor passam a ser os nossos pensamentos, e aquilo que está limitado para mim e limitado para você, Deus começa a fazer por mim e por nós. É assim que Ele vai trabalhando, é desta forma, é desta maneira. Conhecemos e prossigamos, porque Deus tem muito mais para mim, tem muito mais para você. E às vezes nós ficamos apegados a poucas coisas, mas Deus tem mais. Aquilo que os olhos não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que não chegou ao teu coração, é o que Deus tem preparado para mim e para você, tanto no futuro, na vida eterna, como aqui na terra também. Pedro falou: Senhor Jesus, e a mim e aos discípulos que deixamos tudo para te servir, o que que nós vamos receber? Qual é a nossa recompensa? Jesus falou: aqui na terra, Pedro, 100 vezes mais, e lá no futuro, a vida eterna. Olhe para mim aqui, minha irmã e meu irmão, que esta palavra é para você. Deus tem o melhor para a tua vida, aleluia. Não se apegue em coisas pequenas, Ele tem coisas melhores, vai chegar na tua vida, porque Isaías vai dizer no capítulo 1, versículo de número 29, se eu quiser, preste atenção, se vós quiser, comereis o melhor desta terra. Deus tem o melhor para você, Deus tem o melhor para a tua casa, Deus tem o melhor para a tua família, Deus tem o melhor para você. Receba esta palavra. Porque nós nos fortalecemos. Meu Deus, o horário acabou. Quando nós chegamos aqui na palavra, fortalecei-vos no Senhor, já caminhando para o final,
Queria falar sobre os passos, os caminhos de um crente para se tornar um crente cheio do poder de Deus. Mas eu quero já passar aqui para o último caminho. Eu queria falar sobre a renúncia, sobre a submissão, sobre aceitar o chamado, sobre a humildade. Mas o último passo para mim, para você ser cheio do poder de Deus, chama-se oração. Porque a oração de um justo, a Bíblia vai nos dizer que ela muda as coisas. A oração de um justo, ela pode em muito em seus efeitos. Quando um crente ora, o primeiro passo, aleluia, é você ter uma renúncia de si mesmo. Mas quando você renuncia a si mesmo e anda pelo caminho da oração, você tem um contato mais direto com Deus, você passa a vivenciar mais a Deus, você passa a amar mais a Deus. Então você tem os atributos transferidos para a tua vida, você passa a ser um crente cheio do poder de Deus. A Bíblia vai nos dizer lá em Atos capítulo, aleluia, em Atos capítulo 2, quando todo o povo reunido lá no Pentecoste, lá no cenáculo, de repente sobreveio sobre eles, aleluia, o poder de Deus, o Espírito Santo, e todos foram cheios da glória, todos foram cheios do poder de Deus. E quando isso acontece, a igreja do Senhor, ela avança. Quando você é cheio do poder de Deus, você avança, você vai adiante, você continua, você não para. Você é um crente que não vai ter barreiras na tua vida. Olha o que aconteceu com Estevão. Quando eles achou que matou, foram lá, mataram a Estevão em céu aberto, todos vendo. Agora vamos acabar com o cristianismo. Agora vai acabar essa onda de pregar a Jesus. Ei, irmão, aí que as coisas foi para frente, porque o crente é assim, quanto mais prova ele passa, mais ele cresce na presença de Deus. Quanto mais pedrada tomamos, mais nós tenhamos comunhão com o Senhor. Quanto mais, aleluia, nos ataca, quanto mais levanta contra você, meu querido, contra você, minha irmã, tenha certeza disso, aleluia, mais você vai crescer, porque esta é a visão de Deus para a igreja. Aí você vai entender por que a palavra poder, por que Paulo, aleluia, ele fala isso, ele fala para a igreja de Efésios, fortalecei no Senhor e na força do seu poder, porque uma igreja, para vencer, ela tem que ter o poder de Deus sobre a sua vida. Uma igreja, para chegar lá aonde nós queremos, aonde nós vamos, temos a convicção de chegar, temos que ser cheios do poder de Deus, porque é o poder. A palavra poder, ela vem do grego, que quer dizer dinamis ou dinamos, ou lá na raiz, quer dizer dinamo, ou que está, aleluia, com energia constante. Olhe bem aqui, a palavra poder quer dizer, aleluia, dinamis ou dinamos, ou dinamo, lá na raiz, é aquele que está em frequente poder, em constante poder. Um crente que está com o poder de Deus, que tem essa palavra na sua vida, ele é um dinamo. E esse dinamo, olhe bem, ele se transforma em dinamite. E uma dinamite, preste atenção, quando ela explode, ela faz um estrago, faz ou não faz? Quando a dinamite ela explode, que acende o pavio, que ela explode, ela faz um estrago tremendo. Já vou encerrar. E nós que estamos no poder de Deus, temos esse dinamos na nossa vida. Estamos com energia constante, cheios do poder de Deus. Quando nós nos explodimos na presença do Senhor, acontece o que aconteceu, meu querido, lá em Atos capítulo 11, aleluia. Você vai ver que a igreja do Senhor, ela crescia com grande poder, porque a mão de Deus, a mão do Todo-Poderoso estava com os discípulos. Quando mataram Estevão, acenderam dinamos sobre aquela igreja. Aí aquela igreja passou então a se tornar uma dinamite. Ela explode na presença
presença do Senhor e contagiou todos aqueles que estavam ali, trazendo um grande estrago no reino satânico, trazendo um grande estrago para Satanás. E é o que nós devemos fazer, meu querido, está cheio do poder de Deus, está cheio da presença do Senhor, porque se você estiver cheio do poder de Deus, da presença do Senhor, você vai explodir aqui na terra e vai contagiar familiares, e vai contagiar amigos, e vai contagiar a igreja. Quando você pegar a palavra para falar, então você vai transmitir algo de especial para o ouvinte. Quando você está cheio do poder de Deus, quando você explode na presença do Senhor, você não teme nada, porque você sabe que se morrer com Cristo é lucro. Foi o que Paulo disse, aleluia. Se nós morremos em Cristo é lucro. Então ponha isso agora no teu coração, meu querido. Seja um dinamo, seja uma dinamite, explode hoje na presença de Deus. Traga estragos para o reino satânico, saqueia o inferno, povoa o céu, anuncie o evangelho, convide pessoas, tenha coragem, audácia, seja um crente de poder, um crente que não teme o inimigo, um crente que avança, um crente que cresce diante do inimigo, que não para, que mesmo que o problema seja grande, ele fala: o meu Deus vive e ele se levantará para me dar a vitória. Esta é uma palavra para a igreja nessa noite. Fortaleça no Senhor, na força do seu poder, e seja abençoado para a glória dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E se tem alguém nessa noite aqui que ouviu esta palavra e nasceu no seu coração de aceitar a Jesus, dê um sinal com a sua mão. Levanta o braço ao Senhor. Você, amigo, que nos vê pelas redes sociais, Jesus te ama, Ele te chama. Ele tem projeto na sua vida. Quem sabe não é agora o momento de Deus agir, de Deus mudar a tua história, de Deus começar a trabalhar naquilo que é impossível para você. Apenas reconheça esse Deus, busque os atributos de Deus na sua vida, e então você vai ver o melhor de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família. Se tiver alguém aqui na nave da igreja, tiver alguém aqui que queira decidir, tomar um passo a mais, venha aqui à frente, pastor Walter estará orando com você, e Deus promete na tua vida, te dar salvação, que a melhor coisa que o crente espera na palavra é ser salvo. Tem alguém? Se tiver alguém, venha aqui à frente. Jesus te ama e Ele te chama. Até no final deste culto, se você queira decidir, venha aqui à frente. Deus abençoe. Deus abençoe pastor Juvenil, pastora Gersi, pastor Walter, todos os obreiros. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a vida de cada um. Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor para que nós sejamos renovados como os nossos irmãos, né? Na Bíblia Sagrada. São histórias lindas, mas porque foram cheios do Espírito Santo. Que sejamos assim também. Glória a Deus. Aleluia, Senhor.
Aleluia. Só o Senhor é Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Tu és santo e poderoso e digno de toda honra e toda glória. Por gentileza, põe para mim Salmo 51 e o versículo 12, por favor. Olha aí, igreja, o que a igreja está precisando. Lembrar deste clamor de Davi, aleluias. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Todo-Poderoso. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. A voluntariedade, igreja, deve de ser aquilo que o crente deve expressar sempre, pela graça que nós recebemos que não merecemos. Amém? Oh, glória! Santo é este Deus. Aleluias. Nesta oportunidade que me foi concedida, temos aqui a alegria de fazer umas citações e apresentar os nossos convidados nesta noite, que participaram conosco aqui. Para nós é um motivo de grande alegria. Esses primeiros nomes aqui não é apresentação, é só uma lembrança. Missionária Sueli e Celestina estavam de viagem, mas já estão aqui conosco. É um motivo de alegria ter elas aqui novamente, né? E eu creio que a igreja sentiu a falta, mas elas merecem umas férias, né? Também quero fazer a apresentação aqui do pastor Ricardo, juntamente com a família. Por gentileza, sobre os pés, por favor. O que esta igreja sente e diz: sois bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja... Só eu, igreja? Amém. Glória a Deus. Um minutinho, por favor. Já nós vamos louvar aí. E também o pastor Sávio, né, que recuperou aí de um problema aí dessa Covid, né? Mas o Senhor colocou as mãos, está ali fora, só a esposa que está aqui. Deu uma saidinha. Mas sois todos muito bem-vindos e nós estávamos com alegria. Estávamos com saudade e com alegria de revê-lo aos irmãos. Irmãos, também foi dada aqui uma carta de recomendação, também é motivo de alegria. Temos alegria quando alguém recebe esta palavra e aceita a Cristo, mas também temos a alegria de receber outro que já vem com carta de recomendação. E eu estou alegre aqui por dois motivos. Esta família que está chegando aqui está vindo de uma cidade onde meu irmão reside e tem comércio lá. Talvez você até o conheça, porque a cidade é pequena. Jurandir de Souza Lima, não é isso? Pode ficar a pé, eu vou ler aqui. É você e a família, irmão Jurandir? Por gentileza, todos sobre os pés. Está no telão o nome deles. Sim, obrigado. Você se lembra do meu irmão lá? Conheceu, Vanderlan, do supermercado Opção? Pois é um prazer muito grande ter você aqui. Eu quero fazer a menção aqui, olha a importância de uma carta. Pastor Júnior é quase seu parente, viu? Olha o nome dele, do pastor dele lá. Eu, pastor Aquiles Junes Aparecido de Oliveira, pastor titular da Igreja Pentecostal Formosa, da cidade de Canápolis, Minas Gerais. Venho por meio desta recomendar o irmão evangelista Jurandir de Souza Lima. Tendo ele dado bons testemunhos na vida familiar, ministerial e secular, assim por meio desta temos o prazer de recomendá-lo, por se encontrar em plena comunhão com a igreja há tempos. Portanto, pedimos que o recebeis no Senhor como usam os santos fraternalmente em Cristo. A igreja de pé, por gentileza, irmãos. Vamos receber esta família. Olha quantos o Senhor mandou aqui. São 4, irmão Jurandir? 5? 4, né? Oh, que bênção. A igreja está alegre? Sois bem-vindos em nome de Jesus. Esta igreja ama vocês. Amém. Visitante, seja bem-vindo. Sua presença é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama você. Visitante, volte outra vez. Sua presença
é um prazer. Com Jesus estamos dizendo: essa igreja ama vocês. E ama mesmo. Os irmãos podem assentar, nós vamos fazer aqui as considerações finais, o aviso da semana. Hoje iniciamos um dia na casa do Senhor, pela manhã uma escola bíblica dominical abençoada nós tivemos aqui. E eu creio que cada um teve seu almoço maravilhoso. Quem pode dizer, ergue a mão, glória a Deus pelo almoço de hoje? Nos convida, hein? Amém, glória a Deus, né? Esses convidados que estão aqui para nós, como o pastor Wagner falou, muita alegria, viu, para nós aqui, tê-los aqui. A porta da igreja continua sendo sustentada pelo Senhor Jesus Cristo, jamais irá fechar, Ele é que sabe o tempo. Então, essa igreja tem alegria, né? O Vanderlei, a Marilda, o Ricardo, né? O preletor, mais a família, a Creuza, a esposa, a Kézia, Paulo, Ricardo, Isabela, Vanderlei, a evangelista Jurandir, Silvia, Fabiola e Raquel. Né? São essas pessoas que estão aqui conosco. Deus abençoe sua vida. Continue conosco aqui. Terça-feira nós continuamos o ensino da palavra de Deus. Aqui na terça, convido você a vir participar. Quem é que perde? Quem que perde? Quem não vem. Pastor Ricardo nos trouxe uma palavra, um maná do céu aqui, sobre nós conhecermos a Deus, os atributos de Deus. Nós passamos um trimestre estudando sobre os atributos de Deus. Eles são imprescindíveis para a nossa vida. E aí nós colocamos aquela frase do trimestre passado. Quem é que lembra? Quem lembra? A frase do trimestre passado com referência à escola bíblica dominical. Oh, bem lembrado, está vendo como é que é importante? Estamos na terra, mas temos um vínculo com o céu. Quantos querem ir para o céu? Todos nós, né? Nós precisamos estar lá, chegar lá. E aí, maná do céu para a nossa vida. Deus abençoe você, pastor Ricardo. E aí venha participar na terça-feira, aprender da palavra de Deus. Eu convido os jovens, tá? Estão de férias, essa é a última semana, né? Venha participar conosco aqui, está sendo uma bênção, culto de ensino. Quinta-feira nós temos a Quinta da Vitória. Qual o tema? Em busca das coisas que vêm do alto. Nós precisamos, coisa que vem lá da glória para a nossa vida. O Deus que senta no trono da grandeza, da honra, da glória, do poder, da justiça, Ele está sentado, conhece a sua vida mais do que você. Sabe disso? Amém? Então venha, divulgue aí, participe, ore, e venha participar sim, venha estar conosco. Domingo nós temos a escola bíblica dominical novamente, e esse culto de adoração, celebração a Deus. A missionária Joelma, a irmã quer dar o recado ou eu posso dar o recado aqui? Pode falar? Ela pede aí, né? Quer marcar uma gincana com as irmãs, primeiro sábado de agosto. E para isso ela pede às irmãs que, pós o término aqui, fique aqui com ela aqui junto aí para vocês terem uma palestra com ela aí, uns 5 minutos, 10 minutos, ok? Está dado o recado aí. Coloque sobre os seus pés, vamos agradecer a Deus, nós vamos devolver ao nosso pastor presidente, mas a pastora presidente, para que eles possam nos abençoar com a bênção apostólica. Está aqui, exatamente. Pastor Joel está... Pode ficar aqui, pastor, você vai fazer essa oração. Eu anotei aqui, oração para o Eric, genro do pastor Zeraci. O estado dele se agravou, está aí. Pedido de oração para Ideca, né? A japonesa está aqui, eu anotei aqui, colega da... Eu esqueci o nome, irmã. Nilva, colega da irmã está lá. Irmã Nilva, está aí no telão. Também, pastor Leonício, pastor Manuel Olímpio, que é do nosso campo. Eu tenho um colega, um chaveiro lá da Vila Nova, antigo, colega meu, está no meu zap, estou pregando para ele, e o irmão dele está na UTI também com essa mesma gravidade que se encontra o Eric, pastor Manel, pastor Leonício, e tantos outros que nós não sabemos. Você faça uma oração, o pastor Joel frisou aqui bem, a colega da irmã Nilda, né? Para que Deus faça a intervenção divina. Esse Deus que nós falou aqui agora há pouco, o pastor pregou, que tem esses atributos maior. Ele cura, Ele salva, Ele restaura, Ele transforma, e Ele
nos leva lá para a glória, onde Ele está sentado no trono da grandeza, lá no alto do alto, onde você não pode nem imaginar, lá na glória, para onde nós estamos caminhando, nós estamos nessa rota. Isso é muito sério que nós estamos falando, irmãos. Vamos orar, porque esse processo dessa pandemia já está se alastrando, já tem desde março do ano passado, é uma situação grave. Quantos irmãos nós já vimos aí que já partiu? Então, não pare de orar, chegar na sua casa lá, ore, para que Deus faça a intervenção divina sobre essas vidas que estão acometidas sobre a Covid. Oração, motivo dessa semana, eu vou colocar no grupo, tá? Nosso grupo aí, que nós temos aqui da sede. Motivo de oração, ore para que os jovens fiquem firmes na fé, para que seus familiares sejam salvos. É o motivo dessa semana, eu vou colocar no grupo aí, você vai recebendo, vai olhando lá, e vai orar, não deixa de orar não, ora para a família, para essas pessoas. E eu passo aqui para o pastor Joel, ele vai estar orando, vocês irmãs ficam aí para a reunião depois, e depois o pastor Joel devolve ao nosso pastor presidente, mas a pastora presidente que vai fazer o termo da oração e a bênção apostólica. Amém, meus irmãos? Ouviram a palavra de Deus? Dínamo, poder, força. Eu estava sentado aqui e o Senhor me mostrou a situação que o Eric está vivendo agora. E nós, num culto maravilhoso como esse, o que foi que você recebeu nesta noite? Recebeu graça na sua vida? Recebeu poder na sua vida? Eu queria convidar você agora para a gente fazer uma corrente de fé por aquele irmão. Eu sei que tem outras pessoas que estão precisando, mas nós vamos fazer pelo Eric e Deus vai visitar os outros também. Somos igreja para isso. O Senhor tem recuperado muita gente através das nossas orações. Mas nós precisamos entender o poder de Deus que existe nas nossas vidas. O Leonardo está viajando, precisa de oração. Essa corrente ela não pode quebrar de jeito nenhum. Crente é para isso, é para estar unido. Aonde tiver um problema, a corrente de oração tem que estar ali para quebrar os problemas pelo poder do nome de Jesus. Nosso Deus e Pai que estás nos céus, te adoramos e te agradecemos nesta noite. Senhor, nós somos pequenos, mas o Senhor é grande. Somos filhos que sabemos muito pedir e às vezes agradecemos tão pouco. Mas como nós sabemos muito pedir, nós te pedimos pela vida do nosso irmão Eric, que está internado em estado grave, e eu tenho certeza que o Senhor está vendo ele ali agora. E junto com esta igreja, Senhor, nós estamos orando por ele, acreditando que o Senhor toma ele pelas tuas mãos poderosas e retira ele daquele leito de enfermidade para a glória do teu santo nome. Junto com o Eric, Senhor, existem inúmeras pessoas passando pelo mesmo problema. Nenhum deles está alheio ao olhar do Senhor. Portanto, Pai querido, visita agora, pelo poder do Teu nome, os que necessitam do Senhor por qualquer tipo de problema, porque o Senhor é Deus no céu e Deus na terra. Sê com a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Qual que é o brado aqui, meus irmãos? Adoro a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. O dia que o Senhor não tiver, a gente pode fazer isso? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Semana abençoada para todos nós. Que Deus possa abençoar cada vez mais. Essa semana, o que vai acontecer lá no domingo? É o que dia do mês, hein? Domingo que vem. É a última semana desse mês, é 31, né? Vai dar no sábado. Já resolveu, pastor Júnior? Que vai ter... Pois é, no outro sábado vai ter, né? No outro vai ter. Então, é 31, vai dar no sábado. E dia 1º, depois no outro sábado, nós vamos ter nossa reunião ministerial. Que Deus possa abençoar a todos, pastor Ricardo, e assim a sua família, todos que estivemos aqui nesta noite até esse momento, que Deus abençoe a todos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós agora e sempre. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada a cada um de nós, toda a família. Seja abençoado.
As irmãs, por gentileza, fica aqui um minutinho aqui com a pastora Joelma.